Muito boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, daremos início a mais um culto de adoração ao Senhor, culto onde nós iremos celebrar ao Senhor, bendizer o seu nome, glorificá-lo por tudo aquilo que ele já tem feito e render graças ao seu nome. Nós estamos felizes por mais uma vez poder nos encontrar dessa forma que já tem se tornado um pouco mais comum, né, online, e graças a Deus por isso. Graças a Deus, Deus nos permite também essa forma de realizarmos este culto. Então, meu desejo é que nós possamos bendizer ao Senhor, que você faça isso com alegria, que você se derrame na presença de Deus e que Ele seja adorado por todos nós. Nós faremos a leitura do Salmo de número 96. Salmo número 96. Antes da oração de adoração, nós faremos essa leitura. É do verso 1 até o verso 13. Salmo 96, do 1 até o 13. Diz o seguinte: Louvor à glória e à majestade de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Aleluia. Glórias a Deus. Esse Salmo de número 96 é um salmo muito lindo. Nesse instante faremos a oração de adoração, dando início ao nosso culto dessa noite. Pai, nós te adoramos, ó Deus, e nós realmente, como o salmo que nós lemos aqui, nós queremos cantar novos cânticos, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque tudo o Senhor fez para a glória do teu nome, e nós simplesmente o adoramos, o bendizemos, o agradecemos por poder desfrutar das coisas que o Senhor criou. O Senhor é grande e poderoso. Obrigado por ser o nosso Pai e o nosso companheiro, Senhor. Fica conosco neste culto, do início ao fim, que o Senhor seja adorado, engrandecido, exaltado por todos nós, por todos aqueles que se reúnem agora em seus lares para louvar e bendizer o Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, seja, ó Deus, adorado. Que no nome de Jesus, tudo o que fizermos aqui possa trazer louvor, honra e glórias ao teu nome. Fica com o teu povo, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A seguir nós teremos uma canção de adoração. Cantemos ao Senhor com alegria.
Jesus nos ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso. E dentre as petições que nós encontramos na oração do Pai Nosso, nós encontramos ali um pedido de perdão. Ele nos ensina a pedir ao Pai: perdoa-nos as nossas dívidas. Só que essa petição tem uma cláusula e diz: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. De maneira nenhuma o texto está colocando um perdão na condição de outro, mas está nos lembrando que, assim como é justo pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados, é importante perdoar. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais nós vamos precisar pedir perdão a Deus. Dizer a Deus: Senhor, eu não tenho perdoado o meu irmão. E quando eu falo de perdão, eu lembro de um episódio interessante na vida de José. José perdoou os seus irmãos que o venderam. E no capítulo 45 do livro de Gênesis, versículo 4 e 5, depois você pode ler o capítulo inteiro, é muito edificante. Diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Nós conhecemos a história de José e daquilo que aconteceu com ele no Egito e depois como ele se revelou aos seus irmãos e os perdoou. Esse é o momento de confissão de pecados, momento de abrirmos o nosso coração a Deus, diante de Deus, e talvez dizer a Ele que nós não temos perdoado, que nós não temos amado, que nós não temos nos sensibilizado com o sofrimento alheio, enfim, que nós não temos seguido como deveríamos os passos de Jesus Cristo. Então, agora, você pode pausar o vídeo e fazer a sua oração de confissão de pecados. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque Tu és misericordioso. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E ainda que nos apresentemos aqui, ó Deus, dia após dia, domingo após domingo, quem sabe trazendo ao Teu trono de graça os mesmos pedidos, referindo os mesmos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós e que sejamos prontos também para o perdão. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse mesmo capítulo 45, um pouco mais adiante, no versículo 15, o sinal do perdão. Diz o verso que José beijou todos os seus irmãos. José teve a grandeza, inspirado por Deus, é claro, de oferecer o perdão aos seus irmãos, reforçando
Irmãos que o haviam vendido como escravo, por inveja. E José os perdoou e os beijou. Que assim também nós possamos fazer em relação ao nosso próximo e sentir agora o afago também do Senhor, que nos recebe em seus braços e nos dá o seu perdão. E nós nos manifestamos diante de Deus, tocados pelo perdão que Ele nos dá. A nossa manifestação é o louvor. E o Salmo 67 é muito interessante e ele tem relação com o que vamos trazer na mensagem. O Salmo 67, no versículo 3, diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Todos os povos devem louvar a Deus, sem distinção, porque esta é a casa de Deus, a casa de oração para todos os povos. Louvemos ao Senhor agora 2 canções, manifestando então a nossa gratidão e o nosso louvor diante de Deus. Quando
olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Esse é o nosso momento de reflexão sobre a palavra do Senhor, e hoje nós vamos ler um texto que está em Isaías 56, e nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Isaías 56, versículos 6, 7 e 8. Antes, porém, vamos buscar a presença de Deus em oração. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém.
Nós lemos um versículo no momento do louvor, nesse culto, do Salmo 67, e o Salmo 67, você pode depois conferi-lo por completo, é um salmo que conclama todos os povos a louvar a Deus. Nós estamos vivendo uma situação que envolve todos os povos. Pareceria até há alguns meses improvável ou incrível que alguma coisa como uma doença, uma ameaça à saúde das pessoas pudesse atingir todos os povos. Mas atingiu. E na medida em que isso se instalou, no nosso mundo, a gente vê sinais de pobreza de espírito. A gente vê muita desavença. A gente vê muito conflito nos nossos dias. Há indicadores que dão conta de que, por exemplo, a violência doméstica, que já era alarmante no nosso país, por exemplo, teve aumento. Por incrível que pareça, as pessoas estarem nas suas casas com as suas famílias, isso representa certa ameaça. É difícil de acreditar. Quando vemos as notícias e os números de casos do Covid-19, dependendo do veículo ou dependendo até da autoridade que dá a notícia, parece que a gente tem uma competição. Nós não queremos ser os primeiros. E se estivermos na ponta daquela relação de países com mais casos, procuramos as justificativas para que nós não sejamos os primeiros. Que país tem mais casos, e mesmo dentro dos países, como é o caso do Brasil, há desavença e competição em relação aos estados. Esse estado tem mais casos, aquele. E a gente está falando de pessoas. Pessoas enfermas, pessoas que estão sendo cuidadas por outras pessoas. Nós estamos falando daquilo que, em relação à criação de Deus, foi considerada a coroa da sua criação, o ser humano, as pessoas. E aí a gente vê que em certos momentos isso é tratado no clima de competição. E nesses últimos dias, a competição mudou. A competição agora é para ver quem tem a melhor vacina. Quem vai lançar primeiro a vacina? Cria-se desavença em tudo. E aí, as vacinas começam a ter tonalidade ideológica também. Porque essa vem do Oriente, porque aquela vem dos Estados Unidos, aquela da China, aquela da Rússia, aquela da Inglaterra. E aí a gente fica assim. Tudo parece comércio. Todos querem hegemonia, inclusive em relação a medicamentos e vacinas. As manifestações racistas estão em toda parte, os rótulos ideológicos, como acabei de dizer, eles nos atingem também em relação à saúde pública, como se a doença fizesse algum tipo de
de manifestação contrária ou favorável a este ou aquele lado. Na verdade, se há uma diferença em relação a essa epidemia, é que ela atinge mais as pessoas menos favorecidas. Isso a gente não precisa ter dúvida. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que o nosso mundo se especializou em criar muros invisíveis. E as pessoas ficaram tão felizes, eu lembro disso, quebrando o muro de Berlim. E tantos outros já foram construídos, físicos ou não físicos. E o nosso texto, ele vai na contramão disso aí. Porque assim como o Salmo 67, ele fala de todos os povos. Mas ele fala de todos os povos para o bem. E também em relação à salvação do Senhor, também em relação a esse anseio de Deus de reunir todo o mundo debaixo da sua luz, também essa iniciativa de Deus encontrou barreiras. Esse texto que nós lemos e que nós vamos apresentar agora, que ainda não lemos, mas vamos apresentar agora, é um texto que está localizado naquele momento pós-exílico, ou seja, depois do exílio, quando o segundo templo já havia sido reconstruído. Então os irmãos e as irmãs vão ouvir esse texto e peço que vocês imaginem esse contexto. Depois do exílio, um outro templo, bem mais humilde, é claro, mas vejam o que o profeta proclama. Vejam que beleza é esse texto. E esse texto traz uma frase que foi repetida por Jesus lá no Novo Testamento. É uma frase muito conhecida. Versículos 6, 7 e 8 de Isaías 56. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam minha aliança, também eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Convite aos estrangeiros, convite aos outros povos. E a gente sabe que muitos em Israel queriam viver como únicos possuidores da salvação, únicos a serem chamados povo de Deus. Ah, mas o nosso Deus não é o Deus das barreiras. O nosso Deus é o Deus das pontes, é o Deus que congrega. Está aí no texto a palavra congregar. Deus quer congregar o seu povo, ajuntar, ver junto, trocar experiências. O convite de Deus é para todos. Vejam que as exigências são as mesmas. Deus quer servos que obedeçam à sua aliança, mas ele diz claramente, mesmo esses que vêm de longe vão poder prestar culto.
porque a minha casa é casa de oração para todos os povos. No estudo bíblico da quarta-feira eu falei sobre Abraão. E ele é considerado o nosso pai, pai de todos, porque quando Deus fez promessas a ele, prometeu que dele sairiam muitos povos. E aquele povo em especial, o povo de Israel, o seu privilégio seria mostrar a luz do Senhor para os outros povos. Não guardar a luz de Deus para eles mesmos. E aí a gente vive esse tempo de desavença, de separação, tempo, inclusive, no qual nós não podemos nos reunir na casa do Senhor. E eu sei que muitas pessoas escreveram isso nas redes sociais, que a igreja não é o prédio, a igreja são os crentes. Isso é verdade. Mas faz muita falta estar aqui. Muita falta. E é só a gente ver no Antigo Testamento quantas vezes, quantos salmos são escritos falando de Sião, falando do templo, falando da casa de Deus. Os salmos de 120 a 134, todos eles são salmos de peregrinos, salmos cantados e lembrados quando as pessoas estavam indo para o templo. E as pessoas hoje, ao invés de lembrarem com saudade do templo e desejarem que o tempo de congregar volte, as pessoas às vezes estão dando atenção para essas desavenças todas. E quando a gente está na casa do Senhor, a gente sente exatamente isso que disse o profeta. Deus chama a todos, porque quando a gente está na casa de Deus, a gente sabe que a casa não é só minha. Quando a gente está em torno da mesa do Senhor para a Santa Ceia, a gente sabe que a mesa não é só minha. O texto mostra o valor da casa de Deus, a casa que acolhe, que congrega, que faz de nós irmãos e irmãs. A casa de Deus é muito importante. E aqui não vai nenhuma expressão de decisão sobre voltarmos hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um mês. Nada a ver, isso é uma decisão que nós vamos tomar com muito cuidado. Mas a casa de Deus é um símbolo. E por isso ela faz falta. Os bancos colocados assim, voltados para a frente, para a cruz, isso é um símbolo. E ver o povo de Deus reunido e cantando é uma alegria que talvez a gente só dimensione quando ela falta. E aí, lendo esse texto, e sendo parte desse povo, que é o outro povo, mas que também é convidado para a casa de Deus, quando a gente lê esse texto, a gente fala que a gente sente saudade da casa de Deus, saudade dos irmãos e das irmãs, de nos abraçarmos e partirmos o pão juntos. Que o Senhor inspire o seu povo, para que, nesses tempos de quebras de relações, nesse tempo de competição e de desavença,
o povo de Deus seja transformador, o povo de Deus faça diferença. O povo de Deus, na sua saudade de voltar à casa do Senhor, dê testemunho de como é importante vivermos unidos. E essa união Deus deseja a todos. Aqueles que julgamos estar mais perto, aqueles que julgamos estar mais longe. Nosso julgamento é falho. Todos são igualmente convidados, porque esta é a casa do Senhor, casa de oração para todos os povos. Que Deus nos ajude a continuarmos amando a Deus e a sua casa. Que Ele nos abençoe. Amém. Irmãos e irmãs, nesse instante passaremos para um momento de intercessão, onde nós faremos as orações em favor dos nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, pelos pedidos feitos no WhatsApp. Lembrando que nessa semana também temos um pedido especial. Vamos continuar orando pela família Gomes, né, a família do Alan, que toca o teclado aqui com a gente aqui. Ele não pôde comparecer hoje aqui conosco, mas continuem orando pela família Gomes, tá? Lembrando também de orar pelos profissionais de saúde, profissionais da segurança pública, transportes, todos esses serviços que continuam funcionando, que Deus possa guardá-los, protegê-los com o seu amor e que assim a gente possa, na medida do possível, ir retomando as atividades. Lembrando que todas as precauções nós devemos tomar, né, como utilizar o álcool em gel, utilizar a máscara, não compartilhar objetos, tudo isso que a gente já sabe, mas que não caia no nosso esquecimento, para que a gente também não seja pego de surpresa nesse momento. Então, nós faremos a oração de intercessão. Nesse momento você pode pausar o vídeo e tome aí o tempo que for necessário, e assim que tiver feito a oração de intercessão, nós daremos sequência ao culto. Você pode acionar o vídeo novamente. Oremos ao Senhor. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa espera um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a Ti, ó Pai, que olhe, ó Deus, por essas pessoas, ó Pai, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelos nossos irmãos, por toda a nossa igreja, ó Pai, e em especial, ó Deus, pela família Gomes, ó Pai, que teve aí a Nathalie com alguns sintomas, ó Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um deles e que dentro desse tempo, ó Deus, de isolamento, o Senhor possa cuidar de cada um deles para que eles possam voltar aqui, para que o Alan possa voltar aqui também e participar do culto junto conosco, como sempre tem feito ao longo desse período, ó Pai. Te peço que o Senhor os abrace, os envolva com o seu amor e cuide deles com carinho, ó Deus. Também os profissionais de saúde, os policiais, os bombeiros, ó Pai, todos aqueles que continuam trabalhando incessantemente, ó Deus, para contribuir com a nossa saúde, com a nossa segurança, o nosso socorro, ó Deus. Por favor, ó Deus, cuide de cada um deles. Cuida da tua igreja, que ela seja uma igreja sempre viva, atuante, corajosa, ó Deus, e firme nos momentos, ó Deus, de desespero da humanidade, ó Deus, que nós possamos sempre ter uma palavra, ó Deus, de esperança para os corações aflitos, ó Pai. Nos ajuda como igreja, faz a tua vontade, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, dando sequência, nós faremos este momento agora de ofertório, lembrando que os dados da conta da igreja estarão na descrição do vídeo e logo aqui abaixo, né, você pode continuar fazendo a sua contribuição. Pode contribuir com a sua quantia mensal, se você tiver condições e quiser fazer uma oferta além disso, fique à vontade, contribua com aquilo que está dentro do seu coração, pois Deus reconhece essa nossa generosidade e não é por aquilo que Ele pode nos dar, é uma forma de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Nós não estamos barganhando com o nosso Deus, nós estamos apenas agradecendo. Mas principalmente, coloque-se a serviço do próximo, a serviço de Deus. Essa também é uma oferta que o agrada. Que nós possamos fazer isso com amor, com generosidade e com alegria. Cantemos a música a seguir também. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós estamos nos despedindo do nosso culto. Gostaríamos até de dizer que estamos nos despedindo da casa do Senhor, mas dela ainda temos, nesse momento, saudades. E nos despedimos com a certeza da bênção do Senhor, da sua companhia conosco durante a semana que se inicia. Nos despedimos também sabendo que o Senhor nos convoca para sermos seus servos onde quer que estejamos. Que nós levemos conosco deste culto a bênção e a paz do Senhor. Nós vamos ainda ter uma canção, vamos cantar ao Senhor, terminando, então, o nosso culto. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração.
Cristo, esperança de um mundo melhor. Sol da justiça brilha em nós. No seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.